Assim começou as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje, no dia 24 de junho de 1981, festa de São João Batista. Ivanka e Miriana saíram para um passeio nas encostas do Monte Pódro, agora conhecido como Colina das Aparições. Quando regressavam, Ivanka repentinamente voltou a olhar para a colina e viu uma surpreendente figura de mulher. Então exclamou: "Olhe a Gospa", que quer dizer Nossa Senhora na língua croata. Miriana pensou que fosse brincadeira dela e sequer olhou. As duas então prosseguiram no caminho de casa. Mais tarde encontraram-se com Milka, que lhe pediu ajuda para buscar as ovelhas. Quando chegaram ao mesmo lugar, as três garotas viram Nossa Senhora e caíram de joelhos e começaram a rezar. Esqueceram-se até mesmo das ovelhas, que acabaram indo embora sozinhas. Vika, que procurava as amigas, avistou as três, Miriana, Ivanka e Milka, olhando fixamente para o mesmo ponto. Pareciam assustadas. Elas chamaram Vika e lhes disseram: "Vejam Nossa Senhora lá em cima." Mas Vika achou que as colegas estavam brincando ou vendo outra coisa. Tirou os sapatos e saiu correndo. Ao chegar na vila, viu Ivan colhendo frutas. Ele lhe ofereceu maçãs, mas ela não as aceitou. Contou-lhes que as três amigas relataram acerca da presença de Nossa Senhora na colina, convidando-os a irem com ela, pois tinha medo. Mal chegaram onde estavam as três meninas, Ivan saiu em disparada, deixando ali o saco de maçãs. Ivan disse que viu uma figura toda branca movendo-se. Milka, irmã de Maria Pavlovic, disse ver Nossa Senhora. Vika, que fugira da primeira vez, agora também permaneceu ali. Eram 6:30 da tarde quando começava a escurecer. Elas permaneciam ali, olhando. Era a silhueta de uma jovem maravilhosa, que cuidava de uma criança em seu braço direito, cobrindo-o e descobrindo muitas vezes. A senhora acenava-lhes com a mão para que eles se aproximassem. Por causa do medo, ficaram ali paradas. Contaram ter visto seu vestido, seus cabelos escuros e uma coroa de estrelas sobre a cabeça. A distância que separava as crianças de Nossa Senhora era de uns 200 metros. A aparição durou de 5 a 6 minutos. Vika e Milka voltaram logo para casa. Elas contaram a Maria Pavlovic que tinham visto Nossa Senhora. Ela apenas sorriu sem nada dizer. As outras garotas permaneceram lá por mais algum tempo. Todas estavam assustadas, com medo, mas ao mesmo tempo contentes. Quando chegaram à casa, contaram tudo para os seus pais. Alguns acreditavam nelas, outros ficaram assustados. Alguém até insinuou que poderia ser um disco voador. Segundo dia das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje. Era o dia 25 de junho de 1981. Os jovens não se esqueciam do que acontecera no dia anterior. Falavam, sonhavam. Ivanka e Vika e Miriana haviam combinado voltar àquele lugar na mesma hora que tinham visto Nossa Senhora no dia anterior, pois nutriam a esperança de que ela voltasse lá. Mas os jovens deviam trabalhar na roça. Neste dia, eles pararam mais cedo e dirigiram-se a pé até a colina. Eram quase 6 horas da tarde. Olhavam para o alto, quando de repente surgiu a luz e lá estava Nossa Senhora,
desta vez sem a criança nos braços. Ivanka viu-a primeiro, então exclamou: "Vejam Nossa Senhora!" Em seguida, Miriana e Vika também a viram. Podiam então distinguir nitidamente o seu rosto, os olhos, os cabelos e vestido. Ali estavam, ao pé da colina, mas não sabiam o que fazer. Vika, que prometera a Maria Pavlovich e a Yakov avisá-los caso vissem a Virgem, pediu a Ivanka, a Miriana e a Ivan que esperassem-lhe um pouco enquanto ela ia chamar os outros. Então eles vieram correndo. Fazendo sinal com a mão, Nossa Senhora convidava os jovens a se aproximarem dela. Eles começaram a correr a toda velocidade. Não procuraram subir pelas trilhas, mas corriam na direção em que se encontrava Nossa Senhora. Corriam como se tivessem asas. Embora não tinham tendo visto Nossa Senhora, Maria e Yakov seguiam os outros. Corriam por sobre as pedras e espinheiros, tão velozes que ninguém os alcançava. Nada sentiam, eram como se deslizasse sobre uma borracha, sempre na direção de Nossa Senhora, sem perdê-la de vista. Bastaram poucos minutos para chegarem lá no alto. Quando se aproximaram de Nossa Senhora, a uns 2 metros, caíram de joelhos. Estavam transtornados, tinham medo. E Yakov, que caíra no meio dos espinhos, logo saiu sem que nada lhe acontecesse, e emocionado, não parava de dizer: "Agora que vi Nossa Senhora, posso morrer. Agora que vi Nossa Senhora, posso morrer." Amedrontados, não sabiam o que fazer, rezavam e choravam. Nossa Senhora também convidou a eles para rezar 7 Pai Nossos, Ave Marias e Glórias ao Pai. Estavam sorridentes, maravilhados. Ela também estava sorridente, alegre. As crianças sentiam-se no céu. Nada os incomodavam, nem o calor, nem os espinhos. Junto com os videntes, subiram também umas 15 pessoas. Todos estavam convencidos da presença de Nossa Senhora, pois viram a rapidez com que as crianças subiram a colina. Quando Ivanka perguntou por sua mãe, que falecera havia pouco tempo, Nossa Senhora respondeu: "Tua mãe está bem, está comigo." Miriana pediu a Nossa Senhora um sinal para que as pessoas não falassem mal delas, que acreditassem que elas estavam vendo ela. Nesse momento, o ponteiro do relógio de Miriana passou a marcar 3 horas e 15 minutos a menos. As crianças perguntaram a Nossa Senhora se ela voltaria no dia seguinte. Com a cabeça, ela respondeu afirmativamente. Ao término da aparição, Nossa Senhora disse: "Vão na paz de Deus, meus anjos." Ficaram ali, com o olhar fixo na direção em que ela desaparecia. As pessoas presentes nada viam, mas estavam pálidas e convencidas da presença de Nossa Senhora. Agora, o grupo dos 6 videntes já estavam completo. Ivanka, Miriana, Vika, Ivan, Maria e Jakov. Nesse dia, não estavam presentes Milka, a irmã de Maria Pavlovich, pois sua mãe lhe pedira que terminasse um trabalho na roça. 3º dia das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje, 26 de junho de 1981. Rapidamente a notícia das aparições se espalhou até outras vilas. Os videntes esperavam ansiosos que chegasse a hora da aparição. Quase 3.000 pessoas correram para o pódromo, atraídas pelos sinais luminosos vindo da colina por 3 vezes.
Esses sinais foram vistos também pelos habitantes da vila e dos arredores. Os videntes exclamaram: "É ela!" e saíram correndo em disparada como se tivessem asas, voando por sob as pedras e espinheiros para o local onde se encontrava Nossa Senhora. Chegando lá, logo se ajoelharam. Nesse dia, Nossa Senhora parecia mais contente. Estava maravilhosa, sorridente. Seguindo o conselho da avó, Vica aspergiu a aparição com água benta, dizendo: "Se for Nossa Senhora, fique conosco. Se não for, vá embora." Nossa Senhora então sorriu. Depois rezaram e cantaram. Miriana perguntou a Nossa Senhora pelo seu avô falecido há 1 ano. Nossa Senhora respondeu: "Ele está bem." Também a mãe de Vanca falecera no hospital sem ninguém à sua volta. Ela desejava saber se a mãe deixara alguma recomendação para os filhos. Nossa Senhora respondeu: "Obedeçam à avó e sejam gentis para com ela, porque é idosa e não pode mais trabalhar." Ivanka perguntou: "Por que viestes aqui? O que desejais?" Nossa Senhora pôs o olhar em cada um dos presentes e depois disse: "Vim porque aqui existe muitos e verdadeiros fiéis. Desejo estar com vocês para converter e reconciliar o mundo inteiro." Quando Miriana perguntou como se chamava, ela respondeu: "Eu sou a bem-aventurada Virgem Maria." As crianças perguntaram a Nossa Senhora por que ela as escolheu. Eis a sua resposta: "Eu não escolho necessariamente os melhores." Naquela tarde, os videntes também perguntaram se retornaria no dia seguinte. E ela respondeu que sim, e acrescentou: "Vão na paz de Deus." A aparição durou cerca de meia hora. Depois da aparição, os jovens continuaram vendo a luz e as estrelas como em plena noite, mesmo com o dia ainda claro. Começaram então a descida. A multidão era imensa e assediavam os videntes. Todos queriam saber o que tinha acontecido. 4º dia das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje, dia 27 de junho de 1981. Era um dia de sábado. A polícia procurava pelos videntes. Funcionários do Ministério do Interior começaram a preocupar-se com os acontecimentos. Convocaram então os jovens para um interrogatório. Os videntes confessaram, sem hesitação, que viam Nossa Senhora. Da polícia, as crianças acusadas de doentes ou drogadas foram encaminhadas ao serviço médico para exames. O médico, nada encontrando de anormal, esquivou-se dizendo: "Não é de minha competência." Aproximava-se a hora da aparição e os jovens desejavam ir embora para o encontro com Nossa Senhora. Às 17h45, já liberados, retornaram a Medjugorje apressadamente de táxi. Iakov e Maria Pavlovic foram os primeiros a verem a luz brilhar no alto da colina e saíram correndo. Quem os viu correr disse que era uma velocidade incrível e miraculosa. Os padres ali presentes não conseguiam acompanhá-los. Quando os jovens chegaram lá no alto, quem os acompanhava ainda estava no meio da subida. A multidão era tão numerosa que os videntes não conseguiam ficar juntos. As pessoas empurravam e se apertavam em volta das crianças e do lugar em que julgavam encontrar-se Nossa Senhora, procurando vê-la e tocá-la. É indescritível o estado de emoção e os movimentos das pessoas que viam somente a luz, mas tinham a certeza da presença de Nossa Senhora. As pessoas, sem saber, pisavam no véu de Nossa Senhora,
Por 2 vezes ela desapareceu. Então Marinco e Mate, protegendo os videntes e o local, fizeram um cordão de proteção à sua volta. Quando Vica pediu a Nossa Senhora que se mostrasse àquela gente ali presente, ela respondeu: os que não veem, acreditem como se vissem. Os videntes eram criticados como drogados ou epiléticos. Miriana externou essa preocupação à Nossa Senhora, que respondeu: existe e sempre existirão injustiças no mundo. Não se preocupem. Ivanka perguntou o seu nome e ela respondeu: eu sou a Santa Virgem Maria. Perguntaram a Padre Oso se ele gostaria de fazer alguma pergunta a Nossa Senhora. E ele disse que para si não, mas desejava saber se havia alguma mensagem para a paróquia ou para os padres. Nossa Senhora disse que os padres creiam firmemente e protejam a fé dos demais. Naquele dia, Nossa Senhora desapareceu sem se despedir dos jovens. Quando desciam da colina, umas 5 pessoas protegiam os videntes da multidão, quando de repente ajoelharam-se exclamando: Eila! Disse-lhe Nossa Senhora: sejam os meus anjos, os meus queridos anjos. Prometendo aparecer-lhes no dia seguinte, disse: até logo, meus anjos, vá na paz de Deus. Nesse dia, a pedido dos pais que estavam preocupados, Ivan não subiu a colina com os demais e sozinho ajoelhou-se no início da subida e começou a rezar. Nossa Senhora apareceu-lhes com um belíssimo sorriso no rosto e pediu-lhe para ficar em paz. Nesse dia, Ivan tomou a decisão de não mais faltar aos encontros com Nossa Senhora. E sua mãe, vendo a tristeza e desgosto do filho, prometeu-lhe não lhe impedi-lo de subir a coluna. Nesses primeiros dias, Nossa Senhora sempre aparecia na Colina das Aparições, porém em lugares diferentes.